Agora, vamos ao texto da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao verso 8. Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao verso 8. Tenha muita atenção na leitura desse texto, porque ele é bem difícil. Romanos 3, de 1 a 8. Leiamos. Eu leio, os irmãos acompanham. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem um mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Se a nossa injustiça for por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda eu julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemos, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra para nós nessa manhã. Que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e mentes, para que possamos aprender, compreender, absorver as verdades eternas que o Senhor tem reservado para nós. Que sejamos moldados pelo Senhor, que seja uma manhã de encontro com o Senhor através da tua palavra. Que Satanás seja repreendido em nome de Jesus, que o nosso coração vaidoso e carnal seja silenciado nesse momento pelo teu Santo Espírito, e que nada possa nos distrair diante desse tão rico e precioso alimento que é a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós estamos numa série de sermões expositivos do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. O pastor Carlos Elias, no final do ano, mais ou menos de outubro até dezembro, ele pregou também dentro de Romanos. Foi feita uma inversão, porque Romanos pode ser dividido mais ou menos em duas grandes partes. Romanos pode ser dividido na sua primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, como a parte teológica e doutrinária, e da parte final, do 12 ao 16, a parte prática, em que coloca em prática todo esse ensinamento doutrinário e algumas outras informações gerais. Então o pastor Carlos Elias iniciou as exposições de Romanos pela parte prática, do capítulo 12 até o 16, no final do ano. E nós agora em janeiro, ele começou também em janeiro, no capítulo 1, e aí tivemos a pregação de dois sermões que nos levou até o versículo 17 do capítulo 1. Depois o pastor Anderson, no domingo passado, teve a missão e a responsabilidade de trazer-nos sermões expositivos do capítulo 2. E eu estou aqui com a missão nessa manhã e também à noite, de expor a palavra de Deus no capítulo 3. E assim iremos sequencialmente. Semana que vem, pastor Lucas e depois o pastor Adiel. E assim, conforme a escala que nos foi proposta. Bem, agora eu quero frisar aos irmãos que não foi possível a pregação do capítulo 1, do verso 18 ao 32. E eu queria encorajá-los nessa manhã, nesse dia de domingo, que o irmão separe um tempo para fazer a leitura desse capítulo, desse trecho, desses versículos, do 18 ao 32 do capítulo 1, porque eles são a base para a compreensão da segunda parte do sermão, que será à noite. Então nessa primeira parte, aqui, nós estamos do verso 1 ao 8, dando continuidade ao capítulo 2, na verdade. Paulo, ele dá continuidade ao que já foi trabalhado no capítulo 2. Vou explicar melhor. Paulo se apresenta na sua carta aos Romanos, para quem não teve essa oportunidade de compreender esse contexto. Roma, a igreja de Roma,
Roma era a capital do mundo, vamos dizer assim, do mundo conhecido. Então, seria semelhante ao que é talvez Nova York, alguma cidade dessa bem internacional. E Roma, então, tinha todos os cidadãos do mundo ali. E a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, mas era da intenção de Paulo passar pela igreja de Roma para depois chegar à Espanha. Ele tinha um objetivo de fazer missões, projeto missionário na Espanha. Sabemos pelo livro de Atos que Paulo esse objetivo não foi concretizado. Ele não foi à Espanha. E glória a Deus por isso. Porque como ele não foi à Espanha, o evangelho chegou ao Brasil. Estamos aqui no século XX com a Bíblia aí na sua mão. Porque o plano do Senhor era maior. Paulo nem sabia que existia o Brasil no plano dele. Mas porque isso não ocorreu, esse plano dele, o evangelho chegou ao Brasil e estamos aqui com a palavra do Senhor. Então glorificamos a Deus por isso. Mas esse era o objetivo dele, chegar à Espanha. Ele passaria por Roma, ficaria um tempo em Roma, talvez treinaria alguns irmãos que iriam com ele, não sei. Mas era um objetivo ali, de passar um tempo, expor o evangelho. E ele, então nessa carta, ele quer apresentar, não só se apresentar, mas também apresentar aos romanos aquilo que ele prega. Porque, obviamente, Paulo era muito criticado, apesar da sua qualidade, e apesar de nós olharmos hoje para Paulo com um olhar de que, poxa, um grande homem de Deus, naquele tempo ele era só um homem do seu tempo, como eu sou um homem do meu tempo, como o pastor Carlos Elias é um homem do tempo dele, e os homens do seu tempo não são, às vezes, tratados como, acham que deveriam ser tratados, na verdade são tratados como Deus quer. Porque quem prega o evangelho é isso mesmo. São tratados alguns reconhecidos, outros não. Outros são mortos, outros são cuspidos, apanham. E Paulo estava dentro desse contexto, muito criticado pelos judeus, muito cobrado porque ele era um judeu, era um defensor da lei e também um perseguidor, e ele se afirma isso, o pior dos pecadores. Bem, esse era o contexto. Então ele tinha que se apresentar e ao mesmo tempo apresentar o que ele pregava, que já estava de acordo com os apóstolos, porque ele era um apóstolo. Mas no capítulo 1, então ele faz apresentações, que o pastor Carlos Elias teve a oportunidade de pregar. Ele também faz afirmações acerca do evangelho, o que é o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e ele vai dando a sua introdução, quando ele então chega no verso 18, que eu peço aos irmãos para trabalharem isso em casa, e ele vai afirmar ali, que Deus, e eu tive a oportunidade também, para quem esteve no culto jovem do dia 10, de pregar esse sermão, então os jovens e adolescentes estão acompanhando a sequência de forma mais completa. E aí ele teve essa oportunidade. Paulo, então, nesse verso 18, ele apresenta a primeira verdade teológica dele acerca do ser humano, da humanidade, que a humanidade toda está condenada. E está condenada de forma justa, e eles não têm desculpa, nem o índiozinho isolado na Amazônia, nem o esquimó no Polo Norte, e qualquer outra pessoa que nunca chegou um missionário, se morrer, vai morrer debaixo de condenação. Porque até existe uma passagem em João que diz assim, né? Quem crê no Filho será salvo, e quem não crê no Filho já está condenado, não é será, já está. E essa passagem do 18 ao 32 vai mostrar o que é isso. Pessoas que já estão condenadas e insistem nisso, nesse caminho, e porque tem revelação de Deus na natureza e no seu interior, elas não têm desculpa, a não ser que o evangelho chegue. Bem, esse é o capítulo 1 todo. O capítulo 2, o pastor Anderson teve a oportunidade de expor, e basicamente é também dizer que não só a humanidade, no sentido dos não-judeus, mas aqui, atenção para os judeus, que entendem que são povo de Deus escolhido. Os judeus que não reconhecem Jesus Cristo como Salvador, também estão condenados. Esse é o capítulo 2. E o capítulo 3, do verso 1 ao 8, que nós lemos, que é onde eu vou expor, é a continuidade do raciocínio do que foi trabalhado no capítulo 2. É a continuidade desse raciocínio. Então os irmãos têm que sempre buscar, rememorar, ruminar aquilo que já foi trabalhado antes, para não se perder no raciocínio de Paulo. E grandes teólogos como Augusto Nicodemos, John Piper, afirmam que essa perícope, ou seja, esse trecho aqui, de 1 a 8, é o trecho mais difícil no sentido do raciocínio de Paulo, de como ele externou isso na sua carta. É o trecho mais difícil da carta para a compreensão.
e ficou essa ingrata missão, mas que para mim também é um privilégio. Então, diante disso, qual é o contexto aqui? Os judeus se vangloriavam de que eram povo de Deus e que eles eram escolhidos especiais e era muito vantajoso ser judeu. Mas eles tinham um entendimento equivocado. Eles achavam que pelo fato deles serem biologicamente povo de Deus, por que eu digo biologicamente? Porque eles são descendentes de Abraão e a promessa vem de Abraão. Então todo aquele biologicamente que cumpre a religião ali deles e segue os preceitos, né, tanto civis como também religiosos e morais, então está salvo. E esse era um entendimento, obviamente, equivocado, e nós podemos ver isso não só no Novo Testamento, em que Paulo apresenta isso de forma clara, como também no Velho Testamento. Em vários momentos vemos Deus como um Deus missionário, em que, por exemplo, manda Jonas pregar aos ninivitas. Não é isso? Nínive era a pior cidade, né? Era a pior nação, aquela cidade, aquela capital, uma capital terrível, que queria destruir todos por onde passava, cruel. E aí ele, Jonas, o profeta que entendia que era povo de Deus, olha, como assim vou pregar para eles? Eles não são teu povo, e o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor vai salvar eles, eu não quero isso, quero que eles morram. Essa é a ideia lá de Jonas, que expressa o sentimento do judeu, inclusive no tempo agora dos apóstolos. Esse é o entendimento. Ninguém tem que ser salvo não, eu sou judeu, eu que sou judeu, que sou descendente biologicamente do meu DNA de Abraão. Bem, mas quando Paulo prega o evangelho da graça, fala que tem que crer em Jesus, e a capacidade de crer na obra de Jesus é através da graça de Deus, mediante a fé, e que as obras não levam para isso, aí o judeu falou, não, tem alguma coisa errada. Aí o judeu começa a brigar com ele. E aí Paulo, ele já conhecia essas críticas, então na carta, ele prevê essas perguntas, porque ele já recebeu essas perguntas, ele já recebeu esses questionamentos na sua caminhada, e já explicou de forma oral, mas agora escrevendo a sua carta, ele também prevê, e ele faz uso de um gênero filosófico, que o pastor Anderson teve a oportunidade de informar os irmãos na semana passada, e eu repito, um gênero filosófico chamado diatribe, em que a ideia de que você a pessoa que está explicando algum conceito, ele é um mestre, ele é um professor, e ele então simula que ele está diante de alunos, e que os alunos fariam perguntas, questionamentos, dúvidas, tirariam dúvidas, ou até se oporiam, né? Teriam oposição ao ensinamento, e ele teria que então, no campo das ideias, argumentar. A maior dificuldade aqui é que Paulo, ele não menciona as perguntas. Ele já dá as respostas e não menciona essas perguntas aqui. E ele já dá a ideia, pela própria resposta, de qual seria a pergunta. Mas isso torna o texto difícil. Mas que opositor imaginário ele pensou? Que tipo de judeu é esse? Não é qualquer judeu. Não é o judeu rabínico, líder religioso. É o judeu comum. É o judeu que estava em Roma. É o judeu que viaja pelo mundo, que trabalha. É um judeu da diáspora, que naquele contexto diáspora, é aquele momento em que Roma atacou Jerusalém, destruiu o templo e tal, coisa nesse contexto. É esse tipo de judeu que foge da sua terra diante da perseguição. Então, nesse sentido, não é necessariamente um cara professor, rabino religioso. É um judeu comum, que também praticava a sua religião. Por isso o título, na verdade, uma frase, né? Uma frase que expressa e resume esse texto. A grande ideia desse texto. A revelação do plano e caráter de Deus desfaz objeções pseudo-religiosas ao Evangelho. Porque as objeções que ele encontrava e que ele, no caso aqui, de forma mental, ele ia combatê-la, e também de forma escrita, essas objeções, elas tinham um pano e uma roupagem religiosa, e não é diferente do que vemos aqui na nossa igreja nos dias de hoje. Essas objeções que vamos trabalhar aqui, vemos hoje alguns bem intencionados querendo encontrar a verdade, outros mal intencionados querendo deturpar a verdade e trazer o evangelho para uma outra realidade, moldar um Deus que não é o Deus da Bíblia, ou seja, um ídolo. De uma forma ou de outra, essas perguntas ocorrem no nosso dia a dia. Então vamos entender o raciocínio de Paulo. A primeira pergunta, o primeiro momento, assim, ele pergunta assim, ele encontra os judeus, como se ele imagina os judeus, ele já encontrou com muitos outros, que perguntaram e perguntariam para ele assim: se o judeu está sob a ira de Deus tanto quanto o gentio,
Que vantagem então o judeu tem sobre o gentio? Qual é a vantagem? Por que nós somos, então, já que somos povo especial e vamos para o mesmo inferno do gentio? Qual é a vantagem de ser judeu? Esse é o primeiro argumento. Tentando, na verdade, dizer que Paulo prega errado, dizendo que o evangelho que Paulo estava pregando não é o que Deus queria e tal. A segunda pergunta, vai vindo uma consequência lógica dessa primeira pergunta, mas se essa, porque Paulo responde assim, eu vou explicar melhor, mas Paulo vai dizer, tem vantagem sim, não é pouca, é muita, por exemplo, a Bíblia, os profetas, eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí vem uma segunda pergunta, mas se esta posse de ter os profetas, as revelações, né, não chegou no objetivo que era crer no Messias, Jesus, então isso não anula a fidelidade de Deus, porque Deus vai ter que condenar, Deus vai ter que mandar para o inferno, então Deus não vai ser fiel conforme Ele prometeu para o povo escolhido, judeu, esse é o raciocínio deles. E a resposta de maneira nenhuma, porque na verdade ressalta a fidelidade de Deus, nós vamos ver isso também. E a terceira pergunta, que se subdivide em duas, mas é uma só, um único questionamento, seria, mas se Deus usa então o pecado da humanidade, o pecado também do judeu, para ressaltar a sua glória? Quer dizer, o pecador é um instrumento para que a glória de Deus seja ressaltada? Bem, então por que ele vai condenar o pecador? Por que o pecado é errado? É difícil, queridos, é difícil. Mas essa é a ideia, e a resposta aqui é óbvia, porque a própria afirmativa se autocondena, mas nós vamos expressar isso devagar, dividindo melhor o texto. Mas antes disso eu queria também fazer um comentário acerca de John Piper. John Piper uma vez pregou esse sermão dificílimo, pregou esse texto, complexo, logicamente, filosoficamente. E ele percebeu que a igreja teve dificuldade naquele momento dele lá. E aí ele, no domingo seguinte, ele não deu continuidade à sua sequência de Romanos. Ele parou e pregou um sermão assim, por que Deus permite na Bíblia ter sermões, ou ter textos dificílimos? E ter coisas de difícil compreensão. E aí ele encontrou algumas respostas. Eu só queria comentar que uma das coisas que ele apresentou como resposta para isso, para essa pergunta, é por quê? Porque, primeiro, faz o povo de Deus estudar. Faz o povo de Deus buscar a palavra dele. A palavra dele é escrita. Claro que hoje na tecnologia nós temos a possibilidade da palavra em áudio, né? Em áudio, ouvir a palavra. E também pessoas que não sabiam ler, dependiam de alguém lendo para eles, né? Quando você abre a carta lá, o livro de Apocalipse, com as cartas das 7 igrejas, aquela revelação toda ali, logo no início, fala no sentido de bem-aventurado aquele que lê e ouve. Porque a realidade do tempo dos apóstolos, do apóstolo João também, era de muitos analfabetos. Mas é exatamente isso que acontece. Há uma realidade talvez de pouco conhecimento, até mesmo de pouca instrução, de pessoas analfabetas. E, em algum sentido, isso vai levando o povo a estudar. E aprender até a ler, aprender até a escrever, para compreender o texto. E é por isso que a primeira, por exemplo, escola pública, falamos de uma formatura de uma escola pública que houve ontem, a primeira escola pública que foi implantada na Europa, foi implantada em Genebra, na Suíça, por intermédio dos reformadores, João Calvino, dentre eles. Porque eles tinham a Bíblia na mão, coisa que não acontecia antes, por causa da Igreja Católica, que concentrava a Bíblia e o poder no sentido da verdade. A verdade não estava disponível. E como a reforma, ela tem esse sentido de só a Escritura tem esse lema, então os reformadores foram os primeiros. Como também as maiores universidades, as primeiras, não diria a primeira, mas as primeiras universidades, a ciência moderna, veio, tudo isso se desenrolou por causa da reforma protestante e por causa da Escritura, como o primeiro livro impresso, quando a imprensa foi inaugurada. Então, queridos, por quê? Porque Deus tinha um propósito para desenvolver a humanidade e se revelar. Deus não quer que o crente seja analfabeto. Deus não quer que o crente não saiba ou não consiga compreender a Escritura. Ele quer que o crente se debruce na palavra. Ele quer isso, ele quer que o crente beba dessa fonte e aprenda o máximo que pode aprender, porque ela é inesgotável. Esse é o sentido. Bem, então, vamos lá. Primeira divisão aí, primeiro ponto. A suposta falta de vantagem, pode passar, irmão.
Pode passar, já passei a introdução. A suposta falta de vantagem é negada com base na revelação de Deus a Israel. Então, falamos que há algumas perguntas. A primeira pergunta, então, é essa ideia. Qual é a vantagem? Inconformados com a teologia, né, de Paulo, né, e essa teologia desmonta aquilo que eles pregavam, desmonta os alicerces dessa religião mentirosa, baseada em obras, disfarçada de povo de Deus. Incomodados com isso, os judeus, é igual, eu diria até que é igual quando alguma coisa, algum argumento, algum ensinamento, tanto da palavra ou do contexto secular da ciência humana, nos mostra uma verdade que nós achávamos que era outra coisa. Como é difícil a gente mudar. Então é isso, caramba, mas tem gente que insiste em ficar com o conhecimento antigo. Então os judeus, eles eram rígidos, eles se apegavam a isso. Estavam presos a esse conhecimento equivocado, baseado em obras, que nunca foi ensinado pelos profetas, mas eles interpretavam dessa forma. Bem, inconformados, vem a pergunta: qual é a vantagem de ser judeu se eu vou para o inferno? Qual é a vantagem, a utilidade da circuncisão? E aí o pastor Anderson teve a oportunidade de mostrar o final do capítulo 2, à noite, semana passada, em que ele apresenta o argumento de Paulo, que vai dizer que mais importante é ser circuncidado no coração do que na carne. É mais importante ser judeu de coração, judeu no sentido de povo de Deus no coração, transformado para que pudesse viver as boas obras, do que biologicamente, pelo DNA, pela genética. E aí Paulo e os judeus, eles tinham algum acordo nesse sentido. Eles tinham algum acordo, mas também uma grande divergência. Eles tinham um acordo no sentido de que Deus havia escolhido os judeus. Paulo não tinha dúvida. Os judeus foram escolhidos por Deus, sim. Foram os primeiros a receber a revelação especial de Deus. No capítulo 1, como eu disse, do verso 18 ao 32, que os irmãos vão dar uma olhadinha, ali fica claro, fica distinto, explicada a revelação geral, que não é a Bíblia, que não é a presença de Jesus Cristo. Essa revelação geral, como eu disse, é o interior do homem, a imagem de Deus, o sentimento que ele tem interno de culpa e uma noção de Deus que ele tem. Mesmo quando ele se afirma ateu, ele tem uma noção de Deus. Por isso, tantas religiões pelo mundo, pela história do mundo. Uma só religião, a hindu, tem milhões de deuses. Então o homem, ele tem uma busca, uma necessidade e uma certeza da divindade. Mas ele não se rende ao Criador e aos atributos que são perceptíveis na natureza. Essa revelação é geral. E essa revelação, ela não tem objetivo de revelar para salvar, mas de revelar o Criador para condenar. Mas aqui, o povo judeu se torna especial. Por quê? Porque ele recebeu nos primórdios a revelação especial. A revelação que não veio para condenar, mas para salvar. E ela começa em Gênesis e vai até Malaquias, o Velho Testamento e os profetas. Em outras versões, talvez você encontre na sua Bíblia, os oráculos de Deus, aqueles homens de Deus que tinham o Espírito Santo neles, porque o ministério do Espírito Santo no Velho Testamento era diferente de hoje. Nós todos somos, entre aspas, oráculos, no sentido de que temos, somos templo do Espírito Santo. Claro que nós não somos aqueles que vão dizer a partir do que imaginamos na nossa mente. Não, nós vamos dizer pela Escritura, diferente, mas nós somos templo do Espírito Santo. E naquele tempo não, naquele tempo alguns homens eram separados para isso, os oráculos, e também escreveram o texto bíblico que naquele contexto era o Velho Testamento. E a começar, por exemplo, pela primeira promessa de salvação que há na Bíblia em Gênesis 3,15. Ali quando Deus profere a maldição, a consequência do pecado, do casal original, do homem e da mulher, ali Deus já deixa claro que viria o descendente da mulher, que esmagaria o descendente da serpente do pecado. Ela lhe feriria o calcanhar, essa é a ideia, a serpente, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso aponta obviamente para Cristo, para a salvação, e essa promessa por fé já era uma promessa salvífica. Portanto, o judeu, ele recebeu essa revelação especial para a salvação. Para a salvação. Diferente de todos os gentios do mundo. Gentios, os que não são judeus. Todos os outros, eles não receberam essa revelação. Eles estão apenas com a revelação geral que aponta para o Criador e mostra: existe um Deus, Ele está irado com você. E você devia buscá-lo e procurá-lo. E ela não dá condições dele se
ressuscitar, ele morrer e nascer de novo. Ela não dá. Ela não é especial, ela é geral. Mas a revelação especial da qual o apóstolo Paulo defende, por isso a vantagem de ser judeu, ela apareceu primeiro para os judeus, para depois se manifestar para todos os homens. E a revelação então especial é a palavra de Deus, de maneira completa, fechada, que temos hoje, para melhor explicar, e também a presença de Deus aqui na terra, encarnado para nunca mais deixar de desencarnar, ou seja, Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus, com Deus. Essa é a presença, essa é a revelação especial. Por isso Paulo vai dizer, claro que há vantagem sim, só que vocês não querem a vantagem da qual Deus está dando para vocês. Vocês querem a vantagem de vocês. Vocês querem aquilo que vocês querem, seja lá o que for. E aí eu remeto ao capítulo 1 do verso 18. Ali Paulo deixa claro que Deus, pessoas obstinadas, que têm noção de Deus, que Deus mostra o propósito dele em algum sentido, e não aceitam, Deus faz assim, ó, faz o que você quiser. Essa é a punição. Você quer continuar desse jeito? Vai por esse caminho aí, ó. É esse caminho. Vai, pode ir. Vou parar de proteger. Vou tirar o pé do freio. Então, nesse sentido, para os judeus também. O judeu era obstinado, ele queria ficar agarrado com a sua religiosidade, a sua falsa religião, a sua pseudo-religião. Ele queria ficar arraigado com isso. Como também até hoje, se nós analisarmos e se às vezes não vigiarmos, nós somos assim. Pseudo-religiosos, porque a verdadeira religião não é isso. Nós queremos, não, Deus é assim, aí briga com o irmão, porque Deus é amor, está escrito que Deus é amor. Cita a Bíblia como o diabo citou também a Bíblia para tentar Jesus, por exemplo. E na verdade só cita o texto, mas distorce a verdade. Então essa era a realidade do judeu, que também é a nossa, quando nos distanciamos do relacionamento com ele e com a verdade da sua palavra. Citamos o texto, pregamos no púlpito, e quantos hereges e quantos falsos profetas sobem em púlpitos. E que Deus tenha misericórdia de mim. Deus é só amor e vai salvar todo mundo. E começa um monte de loucura e problemas teológicos nesse sentido. Tem gente que confunde criador com criatura. Volto a falar, o verso 18 ao 32 do capítulo 1, não deixa dúvidas o que é o criador, o que é a criatura. E tem gente que confunde. Tem gente que adora o universo e diz que o universo é Deus, porque a física e a ciência dizem. O problema é da física e da ciência. Condições de salvar os judeus naquele tempo e, obviamente, preparou para ser completada em Cristo corporealmente, na história, como também na continuidade do Novo Testamento. Ela tinha condições de salvar os judeus se eles crescem. Sabe o que aconteceu em Nínive? Quando Jonas, depois do grande peixe, depois do grande peixe, como dizem, né? Ele foi para a cidade e Deus mandou ele pregar. Vai pregar. Ele pregou qualquer coisa. Ele pregou de uma forma até, diria, uma certa má vontade. Alguns entendem assim. Porque o sermão seria, no capítulo 1 seria, olha, fala para o pessoal de Nínive que eu estou vendo os pecados deles. Só isso, esse era o sermão. Tipo assim, alertando para o pecado. E, provavelmente um arrependimento. Aí ele chega depois do peixe, depois que fugiu. Ele chega e prega assim: em 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Quer dizer, ele queria a morte, né? Ele queria, vocês não vão ser salvos. Dá um jeito aí, Deus vai matar vocês. Sabe o que aconteceu? Para a raiva de Jonas, e a raiva está prevista no capítulo 4, o povo creu. O povo creu naquela mensagem dele. Se arrependeu. O rei falou, quem sabe, vamos nos humilhar, vamos nos vestir de panos de saco, que era a prática de arrependimento dos judeus, dos hebreus, e que aquele povo que não era judeu fez. Vamos fazer igual os judeus, vamos arrepender igual os judeus aqui, vestir a roupa que eles vestem, roupa de arrependimento. Olha, quem sabe Deus não tem misericórdia de nós. Quer dizer, o judeu que se vestia de saco o tempo inteiro, quantas vezes nós pedimos perdão de forma mecânica, mas não estamos arrependidos? Os judeus não eram arrependidos, mas os ninivitas também se vestiram de saco e se arrependeram e foram salvos. Aquela geração. Depois Nínive continuou perdida em outras gerações, mas aquela geração foi salva.
E os judeus, então, eles tinham essa dificuldade, não entendiam isso, que a salvação era pela fé. Aqueles homens eram incircuncisos no Velho Testamento. Como também Paulo, que agora abre o evangelho e é o principal dos pregadores para os gentios, Paulo abre e chega-se a uma conclusão com os apóstolos no concílio de Jerusalém, que não havia necessidade mais de circuncisão, porque o que importava era o coração. E os judeus ainda combatiam. Às vezes nós somos assim. Nós somos judeus no sentido negativo do termo, não no sentido bom, que é povo de Deus. Se eu sou judeu como povo de Deus, ok, então sou judeu para ser povo de Deus. Agora, se eu sou judeu para ser religioso, teimoso, com obra da carne, aí eu estou perdido. Bem, Paulo deixou claro, há vantagem sim. A segunda pergunta, pois que, se alguns foram incrédulos, né? A sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Essa foi a fala de Paulo. A pergunta seria essa: que acontece se alguns dos judeus não receberem Cristo? Porque eles não aceitavam o fato de que não receber Cristo levaria-os ao inferno, porque, como eu citei o texto aqui, já estavam condenados. Quem crê no Filho será salvo. Quem não crê, já está condenado. Eles não seriam, já estavam. Eles não aceitavam isso. Aí eles tentavam argumentar teologicamente. Gente, quantas pessoas usam teologia para defender o seu pecado? Argumentos filosóficos, seja lá o que for, para justificar aquilo que faz de errado. Não, porque eu fiz assim, porque na verdade, porque Deus diz, porque Deus ama, e começa a viajar, e é uma viagem para o inferno que essa pessoa está fazendo. E a verdade então aqui é que eles então queriam dizer, poxa, Deus não é então infiel, porque Ele não vai salvar os judeus. Essa é que eles, você está dizendo que quem não crê em Jesus é povo de Abraão lá, descendente de Abraão, e não vai ser salvo. Como? Então Deus é infiel. Deus é mentiroso. E a gente e o judeu fala isso, a gente sabe que Deus não é mentiroso. E aí, olha o que Paulo fala. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Sabe qual é o problema do judeu? E é o problema do ser humano, e é o problema nosso, que também não somos judeus, né, de DNA, mas é também problema nosso. É que nós usamos os nossos argumentos, os nossos raciocínios teológicos, filosóficos, para defender aquilo que pensamos e dizemos que está na Bíblia, para dizer que não é nada disso, mas na verdade é de outro jeito. E no final das contas, nós não admitimos o fato, nós preferimos dizer que Deus é injusto, quando Deus justamente pune o pecador. Não, Deus é justo. Eu lembro do argumento, tem gente que achava que pregar o evangelho lá para o índiozinho da floresta, que nunca chegou nenhum missionário lá, que, poxa, se nunca chegar um missionário lá, coitado, ele não teve a oportunidade, ele vai para o céu. Não, ele vai para o inferno, é o que o texto bíblico diz. Ele vai para o inferno. Ah, isso é injusto. Pronto. Aí já começa o vestígio de acharmos que a nossa justiça tem que ser a que vai moldar a justiça de Deus. Não. Se você entende por justiça algum ponto, algum conceito, submeta diante de Deus e da justiça que é revelada dele na palavra. Se tiver diferente, seja você o mentiroso, não Deus o mentiroso. Mas a primeira oportunidade que temos, chamamos Deus de mentiroso. E queremos ser os verdadeiros. Por isso Paulo disse isso. Não. Deus não é mentiroso mesmo. Eu sou mentiroso. Cara, eu posso não estar entendendo nada. Mas Deus é quem fala a verdade. Eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Esse é o sentido. E aí tem hora que alguns teólogos, alguns estudiosos, alguns, sei lá o que for, ou não teólogos, só pessoas que ficam tentando se justificar, se explicar, defender alguma coisa que não tem explicação nem justificativa, eles começam então a mentir. Começam a falar coisas para se defender. E cometem o pecado de dizer que Deus é o mentiroso. Por isso Paulo então está dizendo, se essa pergunta vem, se vocês estão dizendo que Deus é o mentiroso, Deus é o infiel, não. Infiel, mentiroso é o homem, Deus é o verdadeiro. Tem explicação, tem porquê. Agora, se você não gosta, se eu não gosto, se o judeu não gosta
da forma, o nosso olhar humano, o nosso sentimento, a nossa capacidade, o nosso critério para achar que isso é bom ou ruim, diz que isso é ruim, o problema é meu, o problema é seu. Porque o que vale é o critério de Deus. Então, às vezes, eu me deparo com algumas situações que a gente tem que lidar. Olha, pastor, eu não gostei do que o irmão falou para mim. Aí às vezes acontece, o que ele falou? Ah, tá. Mas é da Bíblia isso. É a verdade de Deus. Ah, mas eu não gostei. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Nós não devemos nortear a nossa convivência, inclusive entre irmãos de congregação, porque gostamos ou não gostamos. Eu também não gosto de um monte de coisa, irmãos. Eu nunca tive na minha mente um projeto, por exemplo, de ser pastor de juventude dessa igreja. Nunca. Poderia categorizar como não gostaria de ser, né? Mas o que Deus gostaria, ou gosta, ou quer. Não gostei, claro, existem pessoas que são ríspidas, e isso a Bíblia diz que é pecado. Existem pessoas que não são amáveis, e isso a Bíblia diz que é pecado, e você tem todo o direito de não gostar. Mas não é o fato de você gostar ou não gostar de algo é que vai dizer que aquilo é certo ou errado. E quantas vezes nós tentamos ensinar na igreja que eu gostei disso ou gostei daquilo, então se eu gostei está certo, isso é de Deus. Se eu não gostei, isso não é de Deus. Não, meu irmão. Nós temos que ensinar, gostando ou não gostando, sentindo alguma coisa boa ou ruim que seja, aquilo que Deus diz da sua palavra. Quando vamos votar nas nossas assembleias, não gostei da decisão, nas nossas assembleias, né? Eu não gostei da decisão. O problema é seu. Porque dentro da estrutura eclesiástica, isso é previsto na Escritura. Entretanto, agora vem o outro lado, se identificamos, aí não é não gostei, se identificamos um desvio da palavra de Deus numa decisão, numa assembleia, numa decisão não só na assembleia, mas numa situação do dia a dia da igreja, aí sim, venho com a palavra, porque a palavra é a minha autoridade. Não é o que você gosta, não é o que você pensa, não é o que você acha. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ficar brigando com seu irmão. E ele vai brigar com você porque você gosta, ele não gosta, e vai ficar um gostando para cá, um não gostando para lá. Eu não gosto dele. Na verdade você não gosta da palavra. E precisa silenciar o seu coração. E vem com a palavra aqui. O que a palavra diz? A palavra diz isso, que isso é pecado e precisamos corrigir. E aqui diz, aqui diz como resolver. O irmão faz isso? Não gosto. Não gostei. Às vezes a gente faz isso. Não gostei. O judeu também não gostou do que ouviu de Paulo. E ficou agarrado com a sua religião, querendo ir para o inferno. E preferiu dizer que Deus é o mentiroso. Então Deus é o mentiroso. Ou Paulo é mentiroso ou Deus é mentiroso. Não, nem Paulo é mentiroso, nem Deus era mentiroso. O pecado é toda a realidade, a raiz do mal. Então, o judeu e todo ser humano é mentiroso, até Paulo no sentido de homem que ele era. Bem, terceiro ponto. Aí aqui acontece no verso 5 e 6, a afirmação de que Deus, ele precisa, a ideia era isso, Deus precisava da presença do pecado para destacar a sua justiça. E essa afirmação Paulo nega, ela é negada, essa afirmação é negada com base no fato de que um Deus tolerante não teria qualificação para julgar o mundo. Paulo mostra que Deus não é mentiroso. Paulo mostra que o pecado acontece, ele explica, o pecado acontece para ressaltar a justiça e a glória de Deus. E que o fato de que isso ressalta por contraste do que é bom e do que é mal, a justiça de Deus, não quer dizer que Deus precisa disso. O judeu pegou essa informação e falou assim, olha, Deus precisa ressaltar. Deus não precisa nem te salvar, meu irmão. Deus não precisa de ninguém. Deus é suficiente. Deus é absoluto. Então quando Deus, no seu propósito, na eternidade, antes da fundação do mundo, no seu decreto eterno, Ele inclusive decide criar você, dizer que você vai nascer no século 20 ou 21,
de que você vai nascer num país chamado Brasil, com uma história que conhecemos, com pais, mães, ou às vezes não tem pai, não tem mãe, não sei. Na realidade que você se encontra, Deus fez isso. E como é que agora nós ousamos, os judeus ousam a dizer que Deus precisa de algo? Ressaltar, não, no plano dele, ele precisa então ressaltar a sua justiça. É quase que comparar Deus, e aquele contexto era um contexto greco-romano, da Grécia, no auge da mitologia grega, dos seus deuses pagãos. E o que eram os deuses gregos naquele tempo? Eram deuses que só conseguiam ser deuses se os humanos reconhecessem que eles eram deuses. Como assim? Isso você vê em livros, você vê até em filmes, de aventura até. Os deuses lá, famosos, gregos, eles enfraqueciam, esse era o sentido, eles enfraqueciam quando o povo, o homem, o ser humano, ele não clamava, ele não pedia, ele não orava, ele não arriava as suas oferendas. E aí aqueles deuses se enfraqueciam. Então os deuses vinham à terra fracos, para tentar mostrar para os homens que eles deviam buscá-los. E aí eles voltavam lá para o seu Olimpo distante e ficavam fortes com a reza e com a religião dos homens. É isso que o judeu estava falando. O judeu teve a audácia de falar algo que ele não concorda. Então Deus precisa que o homem peque para que aí sim todos vejam. Não, Deus quis. Deus não precisa. Ele quis e ele tem um propósito. Alguns revelados na sua escritura, outros serão explicados na eternidade. E aí Paulo responde nessa primeira pergunta, né? nessa terceira pergunta, que se subdivide em duas. Essa primeira parte. A pergunta seria mais ou menos essa: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade, e se a nossa injustiça for por causa de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? E aí ele fala assim, esse argumento é tão banal, aí ele fala assim, falo como homem. Falo como qualquer homem que não tem conhecimento para perguntar isso. Isso equivale a dizer, se a minha infidelidade coloca em destaque a fidelidade de Deus, se a minha injustiça estabelece a sua justiça, porque ele encontrará falha em mim. Ele verdadeiramente é vitorioso. Esse é o sentido que eles estão falando. Ele é vitorioso com o meu pecado. Por que ele exigiria então condenação a esse pecado? Aqui vemos uma importante citação de Paulo. Salmos 51:4. Ele vai dizer assim, vou ler Salmos 51:4 e vou explicar. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Lembrando que o Salmo 51 é o salmo em que Davi, ele se arrepende do seu pecado cometido lá com Batseba, aquele assassinato do esposo dela, aquela situação toda depois que o neném nasceu, morreu, Natan apontou o pecado dele, toda essa história que você conhece. E aí, nesse trecho do verso 4, tem isso, contra ti somente pequei. E veja bem no texto, agora eu vou no texto novamente. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda julgado também como pecador. E ele tinha citado aqui também, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então nesse trecho ele está bebendo da fonte do Salmo 51. E o argumento aqui é o seguinte, se Davi, quando reconheceu o seu pecado, antes de entender que o pecado dele era contra Batseba, contra Urias, ele primeiro diz, contra quem? Ele falou, Deus. Contra Deus. O pecado cometido contra o irmão, contra o próximo, contra o amigo, primeiro é contra Deus. Então, neste sentido, se o pecado é contra Deus, é lógico que Deus vai punir. É óbvio que Deus vai fazer justiça nesse pecado e perdão para aqueles que creem na graça. Então não tem sentido dizer que Deus não poderia julgar porque precisa do pecado. Não, Deus nunca precisou de nada, Ele estabeleceu o plano dele assim,
porque ele é autônomo, ele é livre, ele é desconectado de qualquer coisa, ele é o criador de todas as coisas, ele é o criador, inclusive do amor, porque ele é amor, ele é criador das leis da física, do universo, ele é o criador, ele é um Deus, é um ser infinito que está totalmente fora daquilo que é finito. E se existe alguma infinitude na física, na matemática, essa infinitude, ela é limitada, ela é muito menor do que o próprio Deus. Então, nesse sentido, Deus não precisa de nada, e por não precisar, obviamente que é justo condenar, sim, porque o pecado não é contra o irmão, ou contra alguém, é contra Ele, acima de tudo. E é por isso que devemos nos arrepender, meu irmão, quando você às vezes briga com seu irmão, quando às vezes no casamento, quando temos desentendimentos, né, conjugais, por mais que estejamos chateados uns com os outros ali, irmãos, pessoas, cônjuges, filhos, pais, o pecado tem que nos entristecer em primeiro lugar porque afeta a Deus, porque é contra Deus, e é isso que o judeu não entende, e às vezes nós também choramos, reclamamos, incomodados que ficamos, porque temos às vezes prejuízos materiais, às vezes emocionais, físicos, por causa do pecado que alguém comete. Entretanto, isso é menor do que o que ofende a Deus, é menor. E quando nós valorizamos aquilo que foi, no sentido que, poxa, isso foi grave, valorizamos aquilo que foi feito contra nós e esquecemos que o irmão fez contra Deus e você também faz contra Deus, já estamos nos adorando como Deus, nos idolatrando como Deus. E é isso que Paulo está tentando explicar aqui. Não é contra você, não é contra ninguém, é contra Deus. Por isso Deus se incomoda, Deus tem nojo do pecado, Deus se ofende com o pecado e Ele pune sim, mesmo que Ele tenha estabelecido. Deus então, Ele, no sentido geral, Ele permitiu o mal existir, permitiu a existência do diabo, Ele permitiu o pecado sim, Ele previu tudo isso e permitiu, planejou isso, sim, mas não cometeu isso. E nem precisa disso para ressaltar nada, porque Ele não precisa nem mostrar nada se Ele não quiser. Mostrar para quem? Ele é suficiente em si mesmo. Qual é a importância para Deus de a gente aplaudir Deus, como você é bom? A adoração não é importante para Deus, é para mim e para você. Por isso que adoramos ao Senhor, por isso que servimos ao Senhor. Abra os meus lábios, o salmo que nós lemos agora há pouco no início, e nós te louvaremos, e vou te louvar. E eu te louvo para quê? Para te conhecer. Deus não precisa de louvor, Deus não precisa que façamos tudo certo, Deus não precisa de nada, mas Ele estabeleceu o seu plano dessa forma, e nós devemos entender que devemos seguir e até mesmo obedecer no sentido que nos cabe como obediência, pura e simplesmente porque Ele quer. É difícil entender isso? Ah não, esse Deus eu não quero não, tá bom. Aí Deus no capítulo 1, no verso 18 vai dizer, faz o que você quiser. Faz, lê lá, 18 a 32. Faz o que você quiser. Vai ver o desfecho. O desfecho é o 32, fundo do poço. Lá diz que não só cometem uma lista de 21 pecados, como também promovem, apoiam, fazem campanha para outros fazerem os mesmos pecados. Esse é o fundo do poço. E às vezes vemos aqui na igreja isso. Não só aqui, como em qualquer outro lugar. Portanto, é claro que é justo Deus punir o pecador. E é justo Deus punir Jesus para salvar o pecador. Meu olhar vai dizer que é injusto, claro, porque eu mereço morrer. Sim, correto. E eu tenho que dizer isso para Deus, eu mereço morrer. Aí Deus vai dizer, é assim, mas eu dei aquilo que você merece em Cristo. Porque eu quero você. Porque você é meu. Quando dizemos, Senhor, somos teus, sabe quando cantamos músicas assim? Não temos a menor condição de nos entregar, de nos dar para o Senhor. É Ele que diz que nós somos dele. E por isso conseguimos dizer, somos teus. E a segunda parte da terceira pergunta, fechando então, ponto 4. A glória de Deus por meio do pecado do homem é negada porque revela um caráter distorcido de quem a propõe e a sua justiça, a sua justa condenação. Ou seja, nestes dois versos 7 e 8, por exemplo, diz assim, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Por que não dizemos como somos blasfemos? Ele está dizendo assim, como dizem que eu sou blasfemo, como dizem que eu sou um falso profeta, então vamos dizer o que alguns dizem, façamos males para que venham bens, ou seja, vamos agir pecando,
para que sejamos abençoados, porque isso agrada a Deus, porque Deus precisa disso. É a segunda parte da pergunta, porque isso ressalta a glória de Deus. É claro que Paulo vai explicar, o caso dos judeus, ele vai explicar no capítulo 9. Espero chegarmos lá um dia. Mas assim, e esse ponto aqui de a questão da graça, se a graça me libertou do pecado e tal, estou livre, e eu tenho perdão, eu faço o que eu quiser, sabe esse sentimento? Que é isso que os judeus estavam argumentando aqui. Paulo vai explicar no capítulo 6, e os irmãos podem ver com mais detalhes aí. Lá ele deixa claro. E o que faremos? Continuaremos a pecar? É isso que Paulo vai falar lá no verso 6. Aí ele vai dizer, de maneira nenhuma, e ele vai explicar. É claro que aqui ele se limita apenas a responder o seguinte. Como ele ia discorrer isso mais à frente, então ele se limita a dizer assim: não vamos fazer males para que venham bens. Ele vai dizer assim, isso só vem de um caráter distorcido, de uma mente pecaminosa. Então, a primeira pergunta, qual a vantagem de ser judeu? Ele explica. Aí não está satisfeito? Poxa vida, como assim? Eu não gostei. Né? Essa é a ideia. Não gostei. Mas então, se não serviu nada aos profetas, os judeus não creem no Messias, então como é que Deus é fiel? Aí duvida de Deus. Aí a gente respondeu, não, Deus não precisa de ninguém, Deus é justo, Deus é fiel na sua palavra e tal. Mas aí vem a terceira parte. Se o pecado humano ressalta a glória e a fidelidade de Deus, como ele pode fazer os pecadores objetos de sua ira? Então agora é desculpa para pecar? Podemos fazer o que quiser porque isso é bom para Deus? Aí Paulo se limita apenas a dizer, verso 7, verso 8. A condenação desses é justa. Porque ele vai explicar depois. Ele quis dizer o seguinte, eu não vou perder tempo explicando esse absurdo que me perguntam aqui, inclusive. Não precisamos explicar isso. Quer dizer que é isso? Faz sentido isso? Então tá, então eu vou fazer o que eu quiser, porque isso agrada a Deus. Porque Deus me libertou. Não faz sentido. Claro que ele vai explicar melhor. O que ele quis dizer, não precisa de profundidade na explicação, já para percebermos que isso não faz sentido. Ele até se dá o trabalho de aprofundar e explicar. Mas aqui ele já diz assim, não precisa. Por que ficamos debatendo? Insistindo. Irmãos, 3 aplicações e fechamos. O que aprendemos com isso? Primeiro, desde o capítulo 1, no capítulo 3 à noite, também veremos novamente isso. O coração humano, ele é inclinado em rebelião contra Deus. Há uma tendência, irmão, no coração humano de se revoltar contra Deus, de questionar a sua justiça, seu julgamento. Paulo, ele tinha dito que a salvação era pela graça, como eu disse, por meio da fé. Foram 3 objeções, 3 perguntas, 3 questionamentos ferozes. Uma mais complicada que a outra, que eu não sei como que Deus está me dando graça para pregar isso. Há uma tendência no coração humano, irmão, de não se sujeitar à revelação de Deus. E o homem faz uma ginástica mental para tentar fugir da verdade na cara, diante dele. Nesse sentimento não há neutralidade. O ser humano ele não é neutro, não nasce neutro. Isso é heresia, isso é pelágio. Pelagianos, que às vezes pregam no nosso meio. O ser humano nasce mal, morto espiritualmente, já rebelde contra Deus, odiando a Deus, mesmo que não tenha consciência disso. E a prova de que ele nasce com esse defeito, com esse mal, com essa morte espiritual, com essa doença, é que ele peca, é que ele desobedece. Ou tem algum aqui que não tem pecado? Jesus perguntou, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque obviamente todos pecaram, e Paulo vai dizer isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, o ser humano é isso que devemos aprender. Você não pode, irmão, viver a sua vida eclesiástica na igreja ou no dia a dia, achando que eu sou legal, que você é legal. Você tem que achar, inclusive quando você briga com seu irmão, quando você tem um debate, uma divergência com seu irmão, ou até mesmo por algum pecado, primeira coisa que você deve fazer é suspeitar de você, das suas intenções, do seu coração mau, da sua inclinação.
natural. Será que ela está falando mais alto? No casamento, eu dei um treinamento para os jovens, né? Alguns fugiram porque é duro esse discurso, quem suportará, disseram os discípulos, os apóstolos. Foge, faz o que quiser, é o que Deus fala aqui também. Mas assim, aqueles que permaneceram até o fim sabem. Num casamento, num relacionamento, eu estou chateado com o meu cônjuge, poxa vida, claro que eu tenho direito de conversar sobre ele, mas antes de você ir lá para as vias de fato para tentar resolver, suspeita de você, cara, suspeita de você, irmão. Tu é ruim, muito ruim. Ah, mas ele me traiu, poxa, foi gravíssimo. Mas você é ruim. Não vai com o pé no peito não, porque seria você, poderia ser você. Quando a Bíblia fala para nos aconselharmos mutuamente, nos encorajarmos, ela quer dizer que nós devemos tratar o nosso irmão como nós mesmos somos. Eu sou pecador, ele também é pecador, não como superior. Por isso o Filipenses vai dizer, considere os outros superiores. E considerar o irmão, o cônjuge, seja lá quem for, superior, significa então suspeitar de si mesmo. Entender que o ser humano está em rebelião contra Deus e você é o pior. Paulo vai se afirmar como o pior. Segunda aplicação. A infidelidade dos judeus, de judeus e de gentios, ela vai destacar, confirma a realidade do coração humano. Então, quando vemos essa infidelidade nos judeus, nos gentios, quando vemos essa infidelidade, ou seja, a prática do mal no nosso dia a dia, isso confirma aquilo que foi a primeira aplicação, de que somos rebeldes contra Deus. Os judeus receberam muitos privilégios da parte de Deus, mas eles perderam esses privilégios porque rejeitaram Jesus Cristo, o Messias. A incredulidade do povo escolhido de Deus no Velho Testamento não mostra infidelidade de Deus, mas mostra que todos somos corrompidos em comparação. Portanto, não é esse argumento, não é para destacar, para dizer que Deus é infiel, é para dizer que todos nós somos os mentirosos da história. Então a infidelidade tanto de judeus e não judeus só mostra a nossa triste realidade. E terceiro ponto que aprendemos nesse sermão: Deus vai julgar a humanidade. Os judeus duvidaram do julgamento. Os judeus falaram, então Deus não pode julgar. E Paulo, é como se Paulo dissesse assim, vocês não creem no julgamento? Como é que é isso? É uma coisa errada aí. Deus vai julgar o mundo um dia. E naquele dia Ele vai derramar a sua ira sobre os incrédulos rebeldes, tanto judeus como gentios. E ao fazer isso, Ele vai ser justo e verdadeiro. Ele vai ser justificado com realce da sua santidade e da sua glória. Não porque precisa, mas porque quis assim. Por isso nós devemos rejeitar toda e qualquer desculpa do nosso coração. Tudo que você tenta justificar o seu pecado, dá desculpa, não tem desculpa. No capítulo 1, 18 a 32, está bem claro isso. O que tem é graça, arrependimento, Jesus Cristo, para aquele que crê. Isso veremos à noite. Um pouco mais de pecado e justificação. Devemos nos livrar de qualquer tentativa do nosso coração enganoso, irmãos, de abrigar o pecado. Tem gente que bota o pecado num trono, confortavelmente no seu coração, sabendo que Deus conhece totalmente esses raciocínios, tentando explicar o que é inexplicável, justificar o que é injustificável, que chamamos na filosofia de silogismos, conclusões absurdas. E para concluir, se você teve dificuldade de entender e acompanhar esse raciocínio de Paulo, não se preocupe não, também tive. Todos os homens de Deus, na maioria deles, têm e tiveram. E eu agradeço porque eu estou no século 21, que já vieram muitos para preparar esse caminho para mim. Essa situação, ela deve ser encarada não como um problema, mas como um desafio para nós. Quem sabe você deva gastar mais tempo estudando a palavra de Deus. E eu lembro da minha avó materna, Dona Ilza Alves, para quem já conheceu, ela aprendeu a ler e a escrever com a Bíblia. E muitos irmãos acredito que também já aconteceu assim. E é para isso que temos a palavra. Para que eu vou ficar aprendendo a ler e escrever, às vezes, em frases
mentirosas, mentiras que são ensinadas na escola, se eu posso aprender com as verdades da palavra de Deus? É para isso que existem partes difíceis do texto. Não fique preocupado. Use como uma oportunidade de conhecer mais do Senhor. O cristianismo não é apenas uma maneira de viver. Tem gente que vai dizer, é um estilo de vida. Não, estilo de vida muitas coisas são. O cristianismo é ressurreição. O cristianismo é morrer para o mundo, para o pecado, e renascer como uma nova criatura através de Jesus Cristo. A sua obra salvífica, através da graça, pela fé. Então, se não é um estilo de vida, querido, o que seria o cristianismo? Seria encontrar a ressurreição através da sua revelação, que é a palavra. Tem que estudar, tem que ler. Foi dessa forma que Deus quis. Tem que se aprofundar o máximo que puder, porque as mentiras estão à nossa volta e dentro dos nossos recintos, tanto nas nossas casas, como também neste prédio. Querido, esse estudo tem que fazer diferença na sua vida, tanto intelectualmente, como primordialmente no coração e na sua mente, porque é sobrenatural a obra que esse estudo, inicialmente intelectual, vai fazer através do Espírito Santo. Talvez você tenha dificuldade com o conceito de justiça de Deus. Você não acha, não, Deus não é justo, dessa forma não faz sentido nenhum. Deus não é não, o que não faz sentido é você. Você que não faz sentido. Vamos baixar a bola, vamos estudar. Estudou bastante, estudou muito. Estuda de novo. Não saia da sua boca que Deus não é justo. Mentiroso é você. Mentiroso sou eu. E a pergunta dessas pessoas é: como Deus pode condenar a humanidade se o mal entrar? Aquela questão toda, se o mal entrou por permissão dele, como é que ele condena o que ele autorizou de acontecer? A resposta é que a Bíblia diz que Deus é soberano e Senhor absoluto de todas as coisas. Nós somos responsáveis por nossa rebelião, diz a Escritura. E que Deus será perfeitamente justo quando julgar os pecados da humanidade. Você não acha justo? Ok. É um problema seu. Melhor esquecer o que é justiça da sua parte e aprender com Deus o que é justiça. Esquecer o que é bondade da sua parte e aprender com Deus o que é bondade. Esquecer o que é amor da sua parte e aprender com Deus o que é amor. Porque Deus corrige a quem ama, diz em Hebreus. Diante disso, só podemos ter uma atitude diante da palavra de Deus, irmãos: curvar-nos diante dele, reconhecer os nossos pecados, confessar-lhe nossa iniquidade e dizer-lhe: Senhor, tu és bom, justo e verdadeiro. Eu sou mau, rebelde e teimoso. Tenha misericórdia de mim, transforme o meu coração e a minha vida. Irmão, pense sobre isso. Entregue o seu coração sem reservas. Muitas dúvidas haverão de ser esclarecidas na caminhada. Mas a principal das certezas do cristianismo é a seguinte: Deus é justo e os homens são mentirosos. Só tem uma saída, que é nos humilharmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. E assim, recebendo pela fé a nova vida que Jesus dá a todo aquele que crê. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Oremos, já vamos encerrar.